Seja bem-vindo à sua leitura de tarô. Meu nome é Jorge Franco. Esse daqui é Lírica do Oráculo, um espaço criativo onde eu utilizo da psicologia e da poesia como ferramentas para acessar os mistérios do tarô e conseguir passar uma mensagem que conecte as profundidades, as diferentes profundidades das almas e da existência. Eh, Essa é uma leitura coletiva, existe então uma possibilidade de conexão com a vivência íntima de outras pessoas. Isso aqui não é meramente adivinhação, mas é uma prática de, na verdade, ritual e magia através da força da consciência e do inconsciente. Primeira carta, ainda não vou olhar ela. Então é assim que esse lugar aqui funciona, esse espaço criativo funciona. Na medida que você se identificar, vai comentando, vá trazendo sua contribuição, que sua energia vai se ancorando aqui também, e eu vou entendendo cada vez mais quem é esse coletivo com quem eu estou me comunicando, e entender cada vez mais, a importância da mensagem, a precisão da mensagem que eu tenho que passar, para que esse coletivo caminhe no seu caminho de menor resistência, mas ao mesmo tempo de maior evolução também, né. Às vezes o caminho de maior evolução encontra as maiores resistências também. Essa é a carta, essa é a carta. Yes. É a carta. Eh, o tarô então ele é esse mecanismo, né, essa grade energética simbólica, que te permite transitar por entre os diferentes estados de consciência, os diferentes estados mentais, emocionais, intuitivos, corporais, que a gente atravessa na nossa existência. E ao passar por essa grade energética simbólica, eu consigo refletir um espelho, eh, do que pode estar acontecendo na tua vida de maneira similar, né, de maneira aproximada. Ao sentir a conexão entre esses símbolos, essa grade energética e a sua vida, você de uma certa forma se identifica, se reconhece, se testemunha no espelho das almas e de alguma forma recebe uma certa orientação de você mesmo, né, você mesmo que está se dando, como é um espelho, não sou eu nem o tarô que está conversando com você, é o seu próprio oráculo, é o seu próprio guia, que está falando com você através das minhas palavras, através da minha canalização, né, como eu abro aqui para que os símbolos falem por si só, de uma certa forma quem acaba falando são as nossas experiências mais profundas, e nossas experiências mais profundas carregam uma ancestralidade, uma espiritualidade. Essa ancestralidade e espiritualidade se conectam, estão conectadas, já estão presentes, a gente só não tinha acesso. O oráculo é uma forma de canalizar o acesso a esse profundo para que ele fale. É como se você estivesse falando com você mesmo, bem como sou eu falando comigo mesmo aqui. Só que ao falar comigo mesmo, cada vez mais eu tenho a sensação de estar conversando com um coletivo, conversando com outras pessoas também, mais do que só comigo, e essa conversa ela me ajuda, ela me permite me ver de fora, de dentro, dos lados, pontos cegos, e assim me permite evoluir e livrar as resistências. Vamos ver então, nunca fiz esse tipo de tiragem, eu simplesmente permiti que fosse, sentir que era um canal que formou essa cruz. Pajem de paus,
5 de paus, rainha de ouros, 8 de copas e o 2 de paus. Tá certo, né. Parece que o que a mensagem de hoje tá tentando dizer tem a ver com o autocuidado, tem a ver com essa energia feminina do autocuidado. Tomar cuidado no falar nessa linguagem para não passar a mensagem errada, se fazer entender da de maneira correta, né. Essa energia feminina do autocuidado, ela diz respeito à terra, ao ventre, ao plantio, à colheita, à materialização, às estações. Então é uma energia que está tanto nos seres humanos quanto na natureza. Por mais que os homens de corpo biológico, identificados enquanto homens, nascidos enquanto homens, eh, eles também carregam dentro de si o vazio. E o vazio neles é ventre de possibilidades novas de ser homem, de ser humano. Então, no centro dessa mensagem de hoje está falando de como que os homens estão nascendo para uma nova masculinidade através do cuidado do seu feminino, através da aprendizagem, da escuta do lado feminino, dentro quanto fora, para conseguir desenvolver essa abundância, essa fertilidade na sua vida, que é justamente você saber quais ervas estão ao seu redor, qual é o tempo que você está, como tirar proveito do inverno, da seca, da cheia, como estar em harmonia e conectado com a natureza. Essa é a energia da rainha de ouros. Tá falando dessa cura do feminino, dessa cura profunda do feminino, dessa cura profunda do masculino. De fato, o feminino foi muito ferido, é muito ferido diariamente no nosso mundo. E é muito fácil que nós todos estejamos feridos e feridas de alguma forma, pelos espelhos, pelas relações, pelas conexões. Nosso feminino interno está desequilibrado e ferido, obviamente o masculino também. Então existe uma energia de algo que precisa ser cortado, raízes que precisam ser cortadas, feridas antigas, geracionais, longas, estão abaixo da rainha de ouros. Parece que para ela encontrar, esse foi o autocuidado dela. Esse foi o autocuidado do feminino, de recomeçar, renascer, ter passado por tudo e se transformar, seguir se transformando. É um gesto feminino aqui nesse caso. Esse gesto da coragem de cortar com essas raízes que você até se identificava antes, mas não se identifica mais. Cortar com essas raízes para poder nascer um novo ser, né, do zero. E os homens estão tendo que fazer a mesma coisa, obviamente, não só as mulheres. Cortar. Mas veja que logo aqui ela já está com o cabelo grande de novo.
indicando, assim, que é o corte que abre a fertilidade, sabe, é como se você cortasse o cabelo e magicamente ele já crescesse de novo de tão rápido que foi o corte, tão certeiro que foi o corte. Como se você passasse de uma frequência de feminino, masculino ferido e acessasse uma outra possibilidade de ser. Nessa outra possibilidade existe essa fertilidade, essa prosperidade que brota da natureza, né, não é nem só de você, é da vida, a vida nas suas estações. Aí é quando você enxerga as possibilidades de mundo novas que existem, uma abertura de campo, de caminho, aonde olha aqui, a felicidade, o cabelo. Não sei por que que eu estou sendo chamado para esse cabelo, para os cabelos, né. Essa possibilidade do mundo girar, de um feminino feliz, sabe, de uma vida feliz, de um feminino nutrido, um feminino que tem ao seu redor, feminino e masculino, que tem ao seu redor, eh, paixão e visão de manifestação, paixão e visão de manifestação e ao mesmo tempo tem terra, tem aterramento. Então é uma ação, um princípio masculino enraizado num feminino profundo, entende? Já é uma polaridade assimilada, equilibrada, já é diferente o seu agir. Por isso ele tem mais energia. Ele brota de um lugar mais profundo e mais nutritivo, realmente, porque se podaram as raízes que estavam sugando a energia. Oh, que glória! E agora se abrem essas possibilidades de visão, um mundo mais horizontal. Depois que se cortam as raízes de baixo, se queimam as estruturas de cima, tá vendo? As estruturas, essas são as construções que são feitas no coletivo, que são pessoas com desequilibradas tentando construir um equilíbrio e elas acabam se destruindo, fazendo esse equilíbrio frágil e quebrado. Então, quando se corta essas raízes, essas estruturas desequilibradas do feminino e do masculino se incendeiam, vão por terra, falecem, morrem, porque estão perdendo seus sustentos mais. Seus sustentos não são ilusórios, né? Porque eles de fato sugavam energia, mas eram ilusórios no sentido de estar roubando energia deles próprios, né? Não existe um sistema autossustentável que se fundamenta no roubo de energia. Todo sistema autossustentável é no equilíbrio de energia, na troca de energia. Isso é um torus, isso é uma energia fluente na língua universal. Ela consegue se autoequilibrar na troca do que dá e recebe. Então, essa energia temporária, ilusória, está sendo ceifada do seu poder de controle do feminino e do masculino. Está nascendo um feminino e um masculino que se emancipou dessas estruturas e dessas raízes, e por isso conseguem agir e manifestar a sua fertilidade, a sua riqueza e a sua abundância. São com esses homens e com essas mulheres que eu estou conversando. Agora fica claro para mim, né? Essas mensagens, então, têm o intuito de encontrar e se conectar com homens e mulheres que estão fazendo trabalho de equilíbrio do seu polo feminino e masculino, do seu yin e yang, das suas energias opostas. Apesar da leitura de gênero, tá? Eu sei que fica delicado, mas a gente pode se basear aqui no princípio de Jung mesmo, que toda energia psíquica, tanto masculina quanto feminina, tem em si o ânimos e a ânima. Tem o princípio arquetípico do masculino e o princípio arquetípico do feminino. E de fato, temos, todos passamos pela figura paterna e materna, todos
enxergamos o feminino de luz e o feminino sombrio, assim como o masculino de luz e de sombrio, e introjetamos na gente qual feminino a gente aceita, qual a gente rejeita dentro e fora, qual masculino a gente aceita e rejeita dentro e fora, e assim somos o que somos. Vivemos uma estrutura que é o patriarcado, que está colapsando. E o que, que vai surgir no lugar? Essa transição para um novo masculino, para um novo feminino, ela é muito potente, mas também muito caótica. E muitos homens se perdem nesse caminho, buscando paraísos inventados do masculino, ou nostalgias de um masculino do passado. E a gente é muito importante que esse equilíbrio seja feito no coletivo para que o destino de todas as almas nessa terra, dos nossos filhos, dos nossos ancestrais, se caminhe para o equilíbrio de uma vida fértil e próspera. Se a gente não conquistar esse equilíbrio, a gente vai repetir os ciclos de violência e de roubo de energia e de terceirização da responsabilidade e assim por diante. Então, a gente está num momento muito importante para estabelecer esse equilíbrio, e essas mensagens vêm a serviço de encontrar as pessoas que estão fazendo esse trabalho e ajudar elas a se orientarem no sentido de ancorarem esse equilíbrio, tanto nelas mesmas quanto nas suas relações, permitindo que um feminino saudável viva, prospere, e ao fazer isso, você recebe o espelho de um feminino nutrido, rico, vivo, brilhante, livre. E aí você se liberta, recebe também a cura. E é assim que a humanidade evolui o caminho de maior evolução, mas primeiro precisa encontrar e dissolver as maiores resistências. Os amantes. Vou tirar mais 3 cartas, uma de cada baralho, para fazer a mensagem final aqui. Para fazer a mensagem final, os amantes, a justiça de novo. A justiça de novo. Força do equilíbrio. Ah, vieram duas. Mas essa aqui eu não vou aceitar, não. E a justiça veio na última leitura. 9 de ouros. Mais uma aqui. Um enforcado, 12. Bom, para finalizar a leitura de hoje, vou trazer essa última mensagem. Está dizendo aqui, tem um novo encontro, um novo equilíbrio entre o masculino e o feminino nascendo, tanto dentro quanto fora, parcerias, relações podem vir a acontecer e vão ser relações equilibradas agora. Justiça. Isso é por uma justiça energética que acontece depois de muito tempo de desintegração, muito tempo onde um polo fere o outro. Isso começa a gerar karma, isso começa a gerar um desequilíbrio que é insustentável a longo prazo. Esse desequilíbrio, ele eventualmente volta, cai a um padrão harmônico de equilíbrio. E o que faz isso, permite isso, é a justiça. A justiça, ela pesa a pena, que é a alma. Ela pesa o mais leve dos pesos e através do mais leve dos pesos ela consegue achar a mais finas das substâncias, das injustiças, dos egos, dos valores, das contradições. Então, a justiça
ela permite que as coisas voltem para o seu eixo. E dentro desse eixo, a vida consegue fluir para o seu caminho, para o seu fluxo, mais espontâneo, mais natural. E, e é isso que está acontecendo agora, esse retorno, esse renascimento para um eixo. E a partir daqui, os frutos brotam. 9 de ouros, os frutos brotam. É um lugar que você tem cultivado há muito tempo e que agora vai começar a mostrar seus diversos frutos, sua maestria no trabalho. Com esse 9 de ouros aqui, se diz então realmente que essa união, esse renascimento é o nascimento de frutos antigos, de uma nova era, de uma energia que estava sendo cultivada e guardada. E que o florescer dela vem de um equilíbrio num ecossistema, né? Vem de um equilíbrio no coletivo. Esses frutos não são só seus, eles são para ser compartilhados. E é justamente de você estar cultivando para compartilhar que eles estão florescendo tanto. Porque você percebeu que é da união dos polos que surge o nascimento, que surge a prosperidade. Então, seu trabalho agora está alinhado com a justiça divina. E é por isso que está dando frutos. Essa nova estrutura que está nascendo, ela é muito próspera. E aí, só para terminar, o 6 e o 12. E a justiça que é o 11. A justiça está no meio dos enamorados e do enforcado. Esse alinhamento profundo consigo mesmo e com as leis do universo só puderam acontecer depois que as estruturas do ego foram arrancadas, depois que você teve que se ver de ponta cabeça. De ponta cabeça. Cabelo. Olha o cabelo caindo para baixo ali. Pendurado, se colocou de ponta cabeça porque ele estava lá nas estruturas do ego, onde o feminino estava desequilibrado, completamente desequilibrado, teve que se equilibrar no desequilíbrio, o enforcado, parar de competir, parar de tentar, parar de se identificar com o patriarcado, com o machismo, parar de se identificar com as heranças e com o sucesso e o fracasso que vem do patriarcado, do capitalismo, e olhar profundamente para dentro para encontrar as raízes que você precisava arrancar. Isso foi como uma nova visão surgir, um novo ser nascer, uma rainha de ouros, um feminino integrado com um masculino. Fica claro? Feito água. Certo. Vou aproveitar esse momento para fazer então uma poesia intuitiva, improvisada, que vai sair na hora sobre essa leitura. Salve sua força, gratidão por se conectar até esse momento, ficar até o final. Sou Jorge Franco, isso é Lírica do Oráculo, até a próxima. Bora ver. No centro de tudo, dizem que o arco-íris aponta para o tesouro. Mas se o arco-íris é na verdade um círculo, não um arco,
O centro de tudo é o olho da rainha de ouros. O tesouro, então, é interno, é a união, o par perfeito, é sincero, singelo encaixe do yin e do yang, do não e do eu aceito. Quando o masculino ativa seu fogo e o feminino inunda sua água. Quando o masculino sobe o seu vento e o feminino enraiza sua terra, surge o verdadeiro sustento, não aquele onde o desequilíbrio impera, mas um novo, um lugar onde a fertilidade prospera. Nessa nova era, impera a visão da águia, a energia do fogo que deságua e mostra a visão do todo. A justiça que equilibra o jogo. É assim que se corta as raízes do lodo que te prende num submundo onde você não percebe que está sendo feito de bobo. Tá vendo? Sendo assim, nasce do ventre íntimo entre o masculino e o feminino o suspiro de um novo nascimento tão lindo, onde todo mundo está vendo e todo mundo está compartilhando, todo mundo está sorrindo. Uma essência nova brotando, um sistema antigo caindo. Salve sua força. Tamo junto, família.